Bom dia. A minha vida, apresento ao Senhor a vida de cada uma das suas filhas e dos seus filhos, Senhor, que estão aqui, os que ainda vão chegar, os que assistirão depois, meu Pai. Apresento todos eles ao Senhor e peço que o Senhor os cubra de maneira poderosa e especial nesse dia de hoje. Temos todo espírito de contenda, de confusão, de divisão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós não aceitamos, nós rejeitamos todo espírito de confusão na nossa família, Pai. Em nome de Jesus. Que todo espírito de enfermidade saia agora da nossa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem que todo espírito de enfermidade saia dessa casa agora, em nome de Jesus. Eu declaro que há fogo nas paredes da sua casa, em nome de Jesus. Fogo do trono de Deus cobre todas as paredes da sua casa, blindando o ambiente onde você está e onde a sua família vive. Eu declaro que os anjos do Senhor estão marchando em cada ambiente da sua casa, na sala, nos quartos, na cozinha, e são muitos os anjos a marchar e fazendo barulho, batendo as espadas. Eles vão levando para fora tudo que não é do Senhor, tudo que vem das trevas, toda obra do maligno, toda a presença das trevas vai saindo agora em nome de Jesus. E o ambiente vai se limpando,
estamos aqui. Declaramos que te amamos, que precisamos do Senhor, que somos totalmente dependentes do nosso Pai. E essa dependência nos traz um coração humilde, quebrantado. Esse é o desejo do nosso coração. Meu Pai, nessa manhã pedimos por todos os enfermos. Visita, Senhor, todos os enfermos do nosso Brasil. Visita, Senhor, cada hospital, cada casa onde há um enfermo em silêncio. Vai caminhando, Senhor. Vai entrando de quarto em quarto. Vai derramando a cura, a restauração, os milagres. Nós te pedimos isso no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Senhor, eu quero apresentar diante do teu altar agora esse ministério. Pedir que o Senhor fale de maneira assertiva com cada um de nós. Eu quero te apresentar também, meu Pai, a tarde com o Espírito Santo que a nossa igreja vai ter. Eu peço que o Senhor esteja presente de forma sobrenatural e que através da minha vida o Senhor faça o que é a tua vontade. Que o teu Espírito Santo de Deus possa me usar, me capacitar para que a sua presença, Pai, tome todo aquele ambiente. Que toda vida que lá estiver, Senhor, não volte vazia. Que o batismo do Espírito Santo aconteça de forma sobrenatural e poderosa nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu sozinha não posso fazer nada. Eu preciso do Senhor para que todo o teu poder desça naquele ambiente. É isso que eu te peço, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. Cuida da nossa vida. Cuida da minha vida, da vida de todos os intercessores que estarão comigo. Cuida, Senhor, da vida de todos que fazem parte desse ministério aqui, de Mulheres de Avivamento. Que a sua presença esteja com todos eles, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu oro e te peço. Amém. Amém? Glórias a Jesus. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja já transbordando no seu coração em nome de Jesus. Bom dia, Dilma, Campos, Silva, Damiana, Marineuza, Esther, Mi, Terezinha, Marley, Lúcia, Luzimar, Cirlei, Sueli. Sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o Coríntios 6 já, né? 2 Coríntios, capítulo 6. Estamos vivendo um dia em tempos de aceleramento, dias acelerados, né? Por isso nós precisamos administrar muito bem as horas do nosso dia. Por isso nós precisamos cuidar do que nós estamos fazendo com as nossas horas. Então, nesse capítulo agora, capítulo 6, após falar no capítulo de ontem sobre o ministério da reconciliação, né, que Paulo trouxe, Paulo agora chama os crentes a viverem à altura desse chamado, sem receber a graça de Deus. E tudo é em vão. Sem receber a graça de Deus é em vão. Entende? Nós precisamos receber a graça, nós precisamos desejar. Então veja só, os crentes, nós precisamos viver à altura desse chamado, debaixo da graça. Entende? Mantendo uma vida de santidade, de separação e perseverança no serviço de Deus. A perseverança é a constância na presença do Senhor, mesmo que seja 5 minutos por dia, mas é a constância na presença do Senhor. Então nós não conseguimos viver esse chamado se nós não estivermos em santidade, se nós não estivermos na graça. Em vão, nós precisamos desejar a graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Que alegria a mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai ser o dia mais lindo da sua vida. Descer nas águas. Desça com amor. Desça com um coração grato.
tendo a certeza de que tudo aquilo que você não quer mais carregar vai ficar debaixo daquelas águas e vai ser lançado no mar do esquecimento. E você se levanta das águas uma nova criatura e o seu coração vai transbordar de uma maneira diferente como nunca antes, para a honra e glória do nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado todos os dias na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, eu estarei lá em espírito com você, vibrando essa decisão maravilhosa que você tomou. Amém? Em nome de Jesus. Louvo a Deus pela sua vida. Vamos ler? Versículo 1 diz assim: Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, o qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, esse é o tempo em que Deus mostra sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por isso, vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. E somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Olha só o que nós vemos aqui. O que Paulo diz. Antes em tudo, é preciso reconhecê-los como ministros de Deus, assim como as pessoas nos reconhecem como ministros de Deus.
sermos chamados de mentirosos. Tudo isso nós passamos. O mais importante de tudo é que sempre a verdade continue sendo declarada através da nossa boca. É que nós possamos sempre levar a verdade a todos, sem distinção. Deus nos chama para servir e nós precisamos servir, mesmo quando ninguém reconhece. Nós não estamos preocupados com o reconhecimento humano, entenda isso. Nós precisamos servir para que o Senhor se alegre daquilo que nós estamos fazendo. Precisamos servir porque somos discípulos, porque somos ministros do Evangelho. Temos falado francamente, temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos
Deus. Medo de falar a verdade do evangelho e a pessoa ficar magoada. Amor e reconciliação. Então, o que é um relacionamento espiritual maduro com Deus? Entender que quando o Senhor nos corrige, nós precisamos nos manter em amor para que haja reconciliação. Então, todo aquele que aceita a correção é sábio e cresce 10 vezes mais rápido. Todo aquele que já tem um relacionamento com o Pai maduro, que já tem uma vida espiritual madura, quando o Senhor repreende, quando vem o momento da correção, precisa aceitar. O amor precisa permanecer para que você cresça 10 vezes mais rápido, para que haja reconciliação. Então, através desse conhecimento, é assim que você derrama na vida do outro. Entende? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Versículo 14 até o 18 agora vai falar sobre o conselho contra a influência dos pagãos, que diz assim, ó: não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Então, olha só, grifa aí o seu versículo 17 todinho, para que você nunca se esqueça disso. Pode ser que um dia você peça uma resposta para o Senhor e você abra e aqui está grifado. Então é muito claro, o versículo 17 está escrito: e o Senhor Todo-Poderoso diz, então aqui é Deus que está dizendo: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro,
e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Eu tenho um pai e você também tem um pai. Nós temos um pai que nos guarda, que nos aceita, que perdoa os nossos pecados, que traz toda a proteção do céu sobre a nossa vida, que não é indiferente diante das nossas dores. O que Ele espera de nós? Verdade, humildade, posicionamento, serviço no reino. Então veja que Paulo aqui, nessa parte, ele está advertindo ele está advertindo contra outras alianças espirituais com os incrédulos, especialmente em relacionamentos íntimos e compromissos duradouros. Então ele traz que nós somos habitação do Deus vivo. O Senhor Deus vive em nós. Nós recebemos o sopro de Deus nas nossas narinas. Então o Senhor vive em nós. Nós só precisamos deixar Ele agir e parar de atrapalhar o agir do Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus. Então, quando Ele diz, somos habitação do Deus vivo, Ele quer dizer que não podemos misturar luz com trevas. Entende? Porque onde entra a luz, a treva sai. Tá tudo escuro, a luz entra, a treva sai. É isso que Paulo diz. É isso que Paulo trata. Que quando nós buscamos a Deus de forma constante, intencional, todos os dias, não tem espaço para treva. Mas se nós não buscamos a luz sempre é mais forte que a treva. Mas se nós não buscamos, por falta de buscar a luz, a lamparina precisa de óleo, não precisa? De azeite para manter acesa. Se você não reabastece, a luz apaga, não é? E a treva vai tomando conta. Não é assim? Então escolhe quem você quer alimentar. Escolhe qual lado você quer que faça parte da tua vida, da tua casa, do teu corpo, da tua mente, do teu coração. Se você alimenta, a luz permanece. Se você não se alimenta, haverá trevas. Então escolha qual lado você quer alimentar. Em nome de Jesus. Entenda que nós precisamos ter intimidade. Intimidade ao ponto de vamos dizer assim, ó. Você vem numa rotina com o Senhor de oração na madrugada, de estudo da palavra. E aí acaba que passa, vamos dar exemplos, tá? 2, 3 meses, sempre na presença. Aquela rotina que todos os dias você se mantém igual na presença do Senhor, você não se afasta de Deus, mas mantém-se naquela rotina. E aí as coisas se apertam, as portas começam a se fechar e você mantém a sua rotina. Você não deixou de buscar a Deus. Mas chega um dia que você está exausta de tanta flecha, de tanto dardo, e você troca a armadura e as flechas não param, nós sabemos, mas você troca. Mas naquele dia você resolve se prostrar de uma maneira diferente. Naquele dia você desperta um desejo de se posicionar ali no teu ambiente, ali onde tem o altar do Senhor Deus,
E ali você se derrama e você clama de uma maneira diferente, onde você levanta súplicas ao Senhor, a dizer, como eu já disse para vocês anteriormente, quando nós estamos alinhados, nós cobramos de Deus aquilo que nos foi prometido por Ele. Então você clama: Pai, em nome de Jesus, eu me derramo agora diante do Senhor e eu venho suplicar ao Senhor. Eu não aceito isso que eu estou passando. Eu preciso que o Senhor entre com providência. Eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu tenho me posicionado e feito de tudo para que o Senhor se alegre com a minha vida nessa terra. Eu tenho te buscado todos os dias e tenho vivido de forma a me blindar contra todas as flechas de Satanás e seus demônios. Tenho buscado uma vida de santidade. Tenho te buscado, Pai, mas nessa hora eu te suplico. Inclina os seus ouvidos ao meu clamor. Fala comigo, Pai. Eu preciso do Senhor mais do que todos os outros dias. Esse é o relacionamento íntimo com o Senhor, de maneira profunda e madura. Sabe o que acontece? Deus se inclina à tua oração. Deus se inclina para ouvir o seu clamor, porque nós estamos aqui. Aqui está o nosso Pai, soberano, mas entre o Pai e nós está Satanás e seus demônios. Entende? Com o livro ali, anotadinho, tudo que você fez de errado. Satanás faz isso. Tudo que você fez de errado, tudo que você prometeu e não cumpriu, todo voto que você prometeu fazer e não cumpriu, tá ali. Então, quando você ora, se você deu legalidade e tá com legalidade na mão dos demônios, como que fica a sua oração para chegar até o trono? E se chega, Satanás corre lá e fala: não, peraí, ela não merece isso não. Ó, prometeu isso e não fez, prometeu que ia orar para essa pessoa e não orou, prometeu isso para o Senhor e não fez, e aí? Tem não. Aí o Senhor fala: não posso, então, preciso que a minha filha e o meu filho se retrate, que volte atrás. Mas, se você está alinhada, o próprio Deus se levanta do trono, porque Jesus é o teu advogado, e o próprio Deus se levanta com Jesus e intercede pela tua causa e quebra tudo que foi feito contra a sua vida, para que seja dissipado, anulado, quebrado, porque o Senhor te olha e fala: minha filha, meu filho está posicionado, está em oração, está em jejum, não reclamou, se manteve. Então eu vou entrar e vou quebrar a obra dos demônios feita sobre a vida dela, sobre a vida dele. Deus faz isso. Deus se levanta dessa forma. Entende? É isso que Paulo diz aqui. Nós precisamos de ter relacionamentos íntimos com o Senhor, maduros. Aceitar repreensão. O que é aceitar repreensão, minhas irmãs? Vem a dificuldade, se mantenha, não se perca, não murmure, não reclame, não blasfeme contra o Espírito Santo, não blasfeme contra Deus. Somos a habitação do Deus vivo. Não podemos misturar a luz com as trevas, nós precisamos nos manter em luz. Seja uma filha fiel, uma serva fiel ao Senhor. O jugo desigual vai além de muitos relacionamentos. Olha só, o jugo desigual vai além do casamento. Inclui sociedades, influências, estilo de vida. Então, busque viver de tal forma que o seu estilo de vida
que a unção que você carrega despedace todo o jugo desigual ao seu que você carrega. Que por onde você entrar, as trevas saiam, em nome de Jesus. Que por onde você entrar, as pessoas vejam em você um estilo de vida de graça, respeitoso, um estilo de vida onde você possa glorificar, honrar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mantenha sua lamparina acesa através da sua busca, da sua oração, da presença com o Pai, se afastando do pecado, em nome de Jesus. Então, sendo templos de Deus, nossas alianças precisam refletir a santidade daquele que habita em nós. Se Deus habita você, as suas alianças, o seu estilo de vida precisa refletir aquele que habita em você. Entende como isso é forte? Então, diante dessa revelação, nós começamos a olhar as pessoas e o discernimento espiritual nos traz que tipo de aliança aquela pessoa carrega. Entende? Que tipo de aliança aquela pessoa carrega? Se aquela pessoa só vive em pecado, se ela só maltrata, se da boca dela só sai maldição, só sai contenda, só sai discussão, então essa pessoa tem aliança com Satanás e seus demônios. Entende? Porque não tem como Deus habitar em uma pessoa e ela soltar tudo que é contrário. Não tem como. Ó, luz, treva. A luz domina, a treva sai. Mas se não tem luz, a treva fica. Não tem como ficar assim. Entende? É a palavra de Deus que está dizendo. Então você carrega Cristo, a sua vida reflete Ele. Em nome de Jesus. Entenda isso. Deus chama aqui no versículo 17 e 18, Deus chama o seu povo para uma separação. Não de forma arrogante, mas para santidade e comunhão com Ele. Deus nos chama para viver com Ele em santidade e em comunhão. A separação gera filiação profunda e prazerosa com o Pai. A separação, o que é separação? Nós somos filhas amadas, separadas, ungidas, escolhidas. Entende? Então nós somos separadas. Nós somos separadas. Então, sendo separadas, nós somos filhas de maneira profunda. E isso traz alegria, traz prazer ao Pai, em olhar para cada um de nós e ver que Ele pode contar com cada uma de nós, que a nossa vida está sendo de forma com que representa Ele. O que nós transferimos para as pessoas reflete a imagem dele. É sobre isso. Não é complicado, não é difícil. É muito simples. E quando você entende isso, tudo muda na sua vida. A verdadeira consagração, minhas irmãs e meus irmãos, exige renúncia. Renúncia prática de ambientes, de pessoas, de hábitos impuros. É só isso. Tem lugares que não te cabe mais, que não combina mais com você. Então renuncia. Tem pessoas que não fazem mais parte do que você está buscando viver. Renuncia essas pessoas. Não é para você ser inimigo delas, não é isso. Só para de levar elas para dentro da tua casa. A tua casa é um lugar santo. A tua casa é um ambiente da presença de Deus. A tua casa é um lugar onde é para a presença de Deus estar. Então nem traga e nem vá. Evite, em nome de Jesus. Hábitos impuros não vai mais combinar com você. O próprio Espírito Santo vai te constranger com isso. É muito simples. O que nós precisamos é só dar um passo e dizer: Pai, essa vida eu não quero mais. Eu não quero mais aquilo lá. Não pertence para mim.
Eu quero cada dia mais estar mais perto do Senhor. E essa declaração traz o poder dos anjos do Senhor para operar junto com você. O Espírito Santo de Deus ganha liberdade para agir em você e te limpar e fazer uma varredura de tudo aquilo que não combina mais com a presença dele. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós, eu e você, devemos viver de forma coerente com o que nós recebemos de Deus. Nós não podemos fazer vista grossa para a graça de Deus que nós recebemos, a graça de Deus que nós carregamos. De nada adianta receber a graça e não viver de acordo com ela, em vão. Entende? Obrigada, Jesus. Precisamos servir com perseverança, mesmo em meio às lutas, todos os dias. Continuar servindo todos os dias. Minhas irmãs e meus irmãos, tem dias que eu sirvo vocês e o meu espírito clama ao Senhor por forças, e mesmo assim eu estou. Sabe por quê? Porque Paulo me ensina muito, porque eu carrego Cristo, porque o amor de Deus habita sobre a minha vida. Então, se existe uma luta do mundo que eu preciso enfrentar, mesmo assim eu estou com vocês. Quantas vezes diante do Senhor eu posso dizer a vocês, porque o Senhor sabe que é verdade. Eu fiz atendimentos em luta, mas nunca ninguém percebeu, porque eu sempre criei que o Senhor estava comigo e que eu só deveria levar o amor dele até todas vocês. Entende? É sobre isso. Não importa qual a luta nós estamos, nós precisamos ser perseverantes e entregar tudo aquilo que Deus pede a todos, em nome de Jesus Cristo. E não parar, não desistir, não parar, não desistir, nunca. Em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos permitir que o nosso coração esteja sempre aberto, para que haja um desenvolver de relacionamentos profundos no corpo de Cristo. O nosso coração sempre deve estar aberto para termos relacionamentos espirituais sinceros todo o tempo, todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Fuja do jugo desigual. Avalie suas alianças. Você está se conectando com as trevas ou com a luz? Faça uma análise. Avalie suas alianças. Com quem você está se conectando mais? O lado que você se conectar mais é o que vai te dominar. Então escolha a luz para dominar a sua vida, os seus pensamentos, o seu coração, em nome de Jesus. Entenda que ao se afastar do mundo, quando nós nos afastamos do mundo, nós nos aproximamos de Deus como Pai. Ele é um Pai presente. Deus nunca foi um Pai ausente. Nós que nunca vemos, nós que lá atrás não enxergávamos pela nossa cegueira espiritual. Mas hoje, com todo o conhecimento que vocês estão aqui desde o início que nós estamos estudando, está recebendo, e quem chega recente também já recebe muito, porque é o Senhor quem trata, é o Espírito Santo de Deus com os anjos ministradores que tem ministrado vocês. Entendam que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se faz muito presente na nossa vida. Então as coisas do mundo, elas são deixadas de maneira natural. Então se afasta do mundo e o Pai se aproxima de você e você começa a ser cheio. Então isso traz comunhão com Deus na sua vida. E você começa a ter mais paz,
mais alegria. O mundo está caindo e você está em paz. Porque você começa a viver com os olhos na eternidade, com o seu coração naquilo que é eterno. Amém? Em nome de Jesus. Deus não quer apenas salvar você. Nunca foi só sobre salvação. Ele quer habitar em você, para te conduzir em tudo que você precisar. O chamado para o nosso ministério não é apenas liderar, não é isso. Não é só ser líder, não é só isso que Deus quer. O chamado para o ministério é para que todo cristão possa carregar o Espírito Santo. E o ministério mais importante começa na pureza e no testemunho. Então, entenda que o seu testemunho é o ministério mais importante da sua vida. Por quê? Porque um dia você esteve em um lugar onde você não quer voltar mais. Então você tem a autoridade para levar esse testemunho sobre a vida das pessoas firmado na palavra, na verdade. Amém? Em nome de Jesus. E quando nós temos esse amor em nós fazemos tudo em verdade, não é nada por obrigação. Nós fazemos todas as coisas para o Senhor de todo o nosso coração. Todas as nossas ações fluem com muito amor. Entende? Cuidado, porque vivemos em um tempo de mistura e superficialidade. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Há muitos púlpitos superficiais, preocupados em manter aparência, mas Deus busca um povo separado, maduro e disponível para manifestar a glória dele. Então que seja você, esse povo separado, eu, esse povo separado, que sejamos nós, esse povo separado, em nome de Jesus, esse povo que Deus busca, para que a glória de Deus se manifeste através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Fiquem hoje com essa palavra do versículo 17 e 18. O 18 que fique cravado no seu coração. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Toma posse dessa palavra. Busque uma vida de santidade. Não toque em nada que seja impuro. É isso que Deus diz. Separem-se do meio dos pagãos. Leve a palavra. Mas se a pessoa não quer ouvir, busque quem quer ouvir. Não perca tempo com quem não quer ouvir. Fala, planta a semente e deixa que o Espírito Santo trate. Faça como Paulo. Vai caminhando e vai derramando, vai caminhando e vai derramando a palavra. O Evangelho vivo. A presença do Senhor Jesus Cristo em todos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Agradecer ao Senhor pelo ensino dessa manhã, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu agradeço ao Senhor por esse momento. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um dos seus filhos e suas filhas que estão aqui. Eu apresento ao Senhor a vida de cada um deles, meu Pai, e declaro que nós estamos aqui em unidade, em um tempo de comunhão na Tua presença, em concordância. Em concordância, meu Pai, nós recebemos a palavra do Senhor no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. A Tua palavra, Pai, é alimento para o nosso espírito. Isso nos traz paz, isso nos posiciona, nos aproxima do Senhor.
Pai, queremos ser morada do Teu Espírito. Que o nosso corpo seja morada do Teu Espírito. Desejamos que a luz habite em nós. Então nós te pedimos, Pai, que os nossos olhos sejam bons, porque os nossos olhos sendo bons, nosso corpo é cheio de luz, vivemos longe do pecado e assim vivemos uma vida de santidade, Senhor. Toca nos nossos olhos agora, Espírito Santo de Deus. Queremos nos apresentar diante do Senhor com o coração limpo, com o coração puro e humilde. Que a Tua graça, Pai, esteja sobre cada um de nós e que o nosso estilo de vida possa refletir toda a verdade da Tua presença. Que o nosso estilo de vida, que o nosso hábito, que a nossa conduta de vida seja o transparecer da Tua presença em nós. Esse é o desejo do nosso coração. O Senhor é Deus soberano, Pai protetor, provedor. E nós queremos viver na Tua presença e não há outro lugar onde nós queremos viver. Coloca sobre nós, meu Pai, nessa hora uma nova armadura das cortes celestiais. A armadura envolvida em fogo, em nome de Jesus. Fogo do Teu Espírito Santo.
Coloca, Senhor, sobre nós o novo capacete da salvação, a couraça da justiça, cobrindo todos os nossos braços e mãos, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus, Pai. Assim nós estamos revestidos do Teu poder. Estamos protegidos, prontos para viver esse dia na Tua presença, para a honra e glória do nome do Senhor. Acampa, Pai, anjos do Senhor à nossa volta, que por onde caminharmos estejam os Seus anjos ao nosso redor, lançando fogo, nos mostrando todo o caminho por onde devemos seguir. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, e declaro o meu Se a pessoa ouvir o que o Senhor fala, tá tudo gravado. É só a pessoa procurar, dia após dia, assim como vocês estão aqui. Compartilhem, façam o ID da maneira que for. Amém? Se a pessoa não sabe procurar, sabe o que você pode fazer? Você pode falar assim, ó, eu te ajudo. Todos os dias eu envio para você. Então, você quer? Então, todos os dias eu envio. Aí você vai lá no Instagram, aí você procura o capítulo 1 de Mateus e encaminha para a pessoa. Aí amanhã você vai lá e procura o capítulo 2 e encaminha. Seja essa ponte na vida da pessoa, até ela aprender. Amém?
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu recebo toda a oração de vocês sobre o que vai acontecer na nossa igreja. Amém? Em nome de Jesus. Que todos ali sejam batizados pelo Espírito Santo e sejam cheios, porque aonde há a presença do Espírito Santo, não tem lugar para nada que seja de Satanás e seus demônios. Amém? Em nome de Jesus. Até segunda-feira, para honra e glória do nome do Senhor. Tchau. Deus te abençoe.